Fala galera, estamos aqui no podcast do Cristo Rua. Eu sou o pastor Rafael, estou aqui hoje com o pastor Josué de Santa Catarina. Estou também com o pastor Jorge, missionário e presidente do Instituto Esquiló. E para a gente começar, eu quero fazer algumas perguntas. Pastor, conta para nós um pouco sobre aquelas histórias que você estava me contando, sobre o Valdomiro Soto, esse grande homem de Deus que foi o seu líder durante muitos anos. Conta um pouquinho pra gente. O apóstolo Valdomiro Soto, nós conhecemos ele quando ele era solteiro e temos uma boa caminhada. E ele teve um chamado missionário muito forte, né, para missões mundiais. E passado alguns 20 anos depois do chamado dele, né, ele foi e aí ele chegou até 47 nações. Uau, 47 nações. Muito bom. E o senhor andou muito tempo com ele, né, pastor Jorge? Sim, eu andei com ele 11 anos e foi o próprio Espírito Santo, né, que falou no meu ouvido, em voz audível, para levar ele numa viagem que ele faria para Londrina. E daí em diante foram 11 anos que eu até fiz o curso CEBIM, né, com ele. Durante 11 anos eu estudei, né, porque ele sempre fazia eu estudar e eu assistia às aulas dele. O pastor Josué mesmo foi meu professor e não tinha quem resistisse à aula dele. Ele era mestre mesmo, né? Inclusive ele tinha os 5 chamados, né, ministeriais. Uau! Foram... E teve aquele testemunho, né, pastor? Vocês estavam numa viagem onde aconteceu um terremoto. Conta pra nós um pouquinho dessa história. Não, do terremoto... Que foi no Peru, não foi? Não, eu não tava nesse. Quem contou? Eu nunca saí do país ainda. Então, as viagens que eu fiz com ele foram de Minas para baixo. São Paulo, Londrina, né, pro sul. Teve uma história, o pastor Josué nos contou, uma história que aconteceu lá no Líbano. Líbano com Israel. Conta pra gente essa história, pastor. No Líbano foi interessante, né, porque algumas pessoas viram, né, e ele contaram para nós também, e as pessoas que contaram também contaram as mesmas coisas. E o apóstolo Valdomiro, ele esteve naquela região, na fronteira do Líbano com Israel, e lá ele encontrou, né, naquela caminhada que ele fazia, porque ele entrava nesses lugares. E tinha um intérprete com ele, e a caminhada que ele fazia, ele encontrou 2 meninos lá, 2 mocinhos, né, um com umas dinamites assim no peito, né, em volta do corpo, e o outro com uma metralhadora. E aí que estava com a dinamite, com o dedo no botão, disse: "Eu sou bomba, eu estouro você". Ele falou isso aí. Aí o outro com uma metralhadora fez assim, né? Eu mato você. Aí esses 2 moços, eles tinham um Corão ali perto deles. Ele falou assim: ó, o meu Jesus, que está no seu livro aí, não deixa você me matar. Aí o da metralhadora colocou nas costas da metralhadora dele, e aí pegou o Corão e foi folhear. Falou: abre aí, página tal, verso tal, e ele procurou. Ele folheou e achou, leu e falou para ele assim: olha, eu vou procurar saber se isso é verdade. E se isso for mentira, eu procuro você em qualquer lugar do mundo e te mato. Uau. Aquele mocinho falou para ele. E aí passou, né? Ele saiu dali, foi embora, né? E passou 10 anos. 10 anos, esse moço, ele encontrou novamente, já era um diácono. Esse já era um diácono já convertido. Glória a né? Deus. Aceitou Glória a Jesus Deus. de alguma forma lá. Né? E o Jorge sabe contar, no restante, como é que depois que ele se tornou diácono. Não, ele teve uma conversa com o Valdomiro, né? E que ele consultava o líder dele, né? E o líder dele dispensou ele, porque falou que o Jesus dos crentes estragou ele. Aí ele seguiu, né, o caminho. Né? Uau. Tremendo, tremendo. E ele estudou muito o Alcorão, né? Ele estudou, inclusive ele converteu o meu pastor hoje, né, que é o apóstolo Issan. E ele teve que usar o Alcorão, né? E glória a Deus, né, que funcionou. Deus trouxe a memória, trazer à memória as palavras que ele tinha que falar, né? Ele mesmo falava, né? Então, deu certo. E teve uma viagem que o senhor contou que Deus falou pra ele
para ele ir para um país e ele não tinha dinheiro, como que é? Conta pra gente, sim, pastor. sim. Isso foi em janeiro. Deus mandou ele viajar para a Europa. O primeiro país eu não recordo exatamente. Ele tinha R$8. Deus falou, vai. Só isso. R$8. R$8. Resumindo, ele viajou durante um mês, 8 países com os R$8. E voltou com os R$8 ainda. Meu Deus. Meu Deus, eu não sei nem o E ainda passou, o senhor comentou, né, que quando ele chegou no Brasil, com esses mesmos R$8, ainda passou na padaria, comprou pão e levou para a esposa. Isso aí foi dos R$20, né? Foi Isso, outra foi. viagem. Esse aí é outra? Qual que é essa daí? Essa É muita louca, história. é muita história. Essa aí é uma outra viagem que ele fez, né, para a Europa também, ele me contou. Ele falou, eu levei R$50 e andei, ele falou que mandou umas 3 nações. Quando eu voltei com o mesmo R$50. Aí quando eu cheguei no aeroporto, minha esposa me ligou. Bem, passa na padaria, compra os pães com R$50, ele foi lá, é o que ele tinha. Meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Então esse era o apóstolo Valdomiro Souto, né, que o Senhor recolheu. E ele teve a oportunidade de pregar para 400 freiras. É isso mesmo? Isso foi isso foi na Espanha. Ele foi, o primeiro país que ele foi para a Espanha, né? Que ele foi como missionário. Foi ele, a família. E lá na Espanha, um irmão encontrou ele lá. O apóstolo Roberto Sena encontrou ele. Então, aí com um intérprete em catalão, eles foram para um mosteiro. Então tem um caminho, tudo que fizeram, né? Foram para um mosteiro e lá tinha freiras. E aquelas freiras, ele já tinha uma revelação de que encontraria essas mulheres. E ele encontrou lá e foi levar, e foi comunicar o evangelho lá. E aí ele quando viu aquele monte de mulher na frente dele, umas mulheres altas, com os olhos claros, né? Aí ele ficou com receio de falar, porque ele estava em um país estranho, e falar contra uma forma de crença deles. E aí ele viu no fundo do mosteiro escrito apareceu um letreiro escrito, fale, não te cales. Meu Deus. Aí aquele letreiro desapareceu e aí ele começou a pregar em catalão. Na metade da mensagem, a madre superiora falou assim, para pregador, nós já entendemos, queremos esse Jesus que você está falando aí. Tá? Ela, a madre superiora e as 400 e poucas freiras aceitaram Jesus como Salvador naquele dia e dali ele saiu, foi para a França com o dinheiro que as freiras deram para ele. Meu Deus.